Olá, boa tarde, bom dia, boa noite para você que está assistindo. Hoje a gente vai gravar o vídeo relacionado às reflexões que estão acontecendo aqui no canal. Então, é mais um vídeo da playlist relacionada a reflexões dos 7 pecados capitais, que aí a gente vai ver hoje. Hoje eu pretendo falar da soberba. Aí eu já vou compartilhando a tela aqui e aí a gente vai falando a respeito. Uhum. Bom, nesse momento vocês devem estar visualizando a tela aí. Hum, soberba. Então, como soberba é um título assim que é, é uma palavra que ela não se dobra fácil assim no entendimento, né, das pessoas. Você tem palavras que disparam mecanismos de entendimento muito mais fácil. A soberba, ela não é tão fácil assim, ela disparar mecanismos de entendimento. É mais fácil o sinônimo da soberba é o orgulho. O orgulho atinge mais, né? Porque todas essas palavras são representações de estados, né? É um status que é representado por uma certa alvejar de representação de alguma ação frente à outra. Então, tudo tem está dentro de um mecanismo, de um conjunto de comparações entre os seres humanos. A nossa dinâmica de aperfeiçoamento, né? As nossas convenções nos fizeram fecundar esses minuciosos olhares. E dentro dessas práticas de se atentar a eles, fomos nos refinando, né? E nos conhecendo cada vez melhor. É, então, esse refinamento, ele, ele criou parâmetros para colocar, criar estados, né? E, e nessa de criar estados, o ser humano ele, ele alojou termos para poder confidencializar e tornar, facilitar essa, essa estativa, né? Essa denúncia. Então, a gente hoje vai refletir o que a soberba nos leva a denunciar, como se relacionar a ela, né? Como, é, como entender melhor, como refletir melhor ela, né? A gente vai praticar a reflexão aqui. Como subtítulo, eu coloquei dentre camadas desacordadas de ser. Dorme até que a macroscopia das espécies desvestigiem da mente e se atente à sabedoria de levar o assentar do ó que lhe integra a graça da respiração. É, então, essa jogatina, né, nas palavras são para realmente mostrar como que a gente lidar
com todos esses fenômenos que acontecem na sociedade. A gente precisa aprender a descrevê-los com maestria. O que é descrevê-los com maestria? É você ser ávido o suficiente para entender a mecânica, né? A mecânica que essa atração, né? O falar, a atração de falar, a cognição, a eletromagnetização desses estados definidos já há muito tempo pelo ser humano faz com nós, faz com a gente, né? E aí, por exemplo, esse conjunto de letras forma essa palavra. Vários tecidos que se acomodam, né, na sua, no seu rendimento, né, na sua restauração, em todos os sentidos da vida, formam camadas. Essas camadas estão em tudo. Só que quando você gera uma camada, por exemplo, o tecido embrionário, lá na gestação, é, você tem uma camada. É, essa camada, ela é a camada que está mais íntima com o comandante, né? O comandante é o reator que aspira a matéria aspira, e ele vibra, reajunta e faz esse tecido, essa trama, né? Ele comanda essa operação de fazer a camada para poder é, se proteger e sobreviver aos instintos, né? Às desintempéries, né? E para isso ele precisa de todos os ingredientes, todas as engrenagens que o ambiente tem. E aí, a partir desse trabalho de comprimento dos ambientes, tem o ar, tem a terra, tem a água, né? E o fogo, que fica bem lá dentro da terra, além de vários substratos, né? Desses compositores, aí vai formando a camada. Depois vai formar outra camada. E aí essa camada ela está em menos íntima, porém ela tem a mesma função. A camada ela vai tendo a mesma função, e além da função que ela tem, ela ajuda a revitalização da camada que está mais íntima. Embora essa camada mais íntima sofra a possibilidade de dormir enquanto essa acorda. Você entende? Você só vai conseguir acordar a camada mais íntima se vibrar essa camada mais distante com frequência suficiente para acordar a mais íntima. E aí, com o passar do tempo, em um organismo que tem várias camadas, vamos pegar aqui, por exemplo, uma cebola, você vai precisar de ferramentas especiais. E aí, esse exame do ser humano, essa macroscopia, onde ele consegue ver e estudar as espécies, né, essas diferenciações das espécies que sofrem através desses ingredientes e dos espaços que elas vivem, vão precisar de ferramentas específicas para fazer com que vibre as cordas, né? Vibre as camadas,
e atinge a camada primitiva, caso, é claro, seja necessário. Porque existe o desvestigiar da mente, que às vezes sofre por dormir demais, né? Sofre o desatentamento. Às vezes a sabedoria nossa precisa fazer com que, né, esse estudo, essa sensibilidade, trabalhar de uma forma na vida de levar com que o acento, né, acentue essa necessidade de fazer reverberar essa camada mais íntima, acordá-la, né? Porque ela é a que encobre o núcleo. E o núcleo é que consegue conduzir a imunidade, o núcleo é que coordena respostas para gerenciar essa, essa nova, essa nova construção que uma camada precisa de ter para com a outra. Então, existem espaços aqui, né, onde a comunicação, né, se torna vibrante o suficiente para fazer respostas específicas. Quanto mais trabalhada esse tecido, mais aspecto de faca de corte ela tem. Ou seja, mais respostas mais específicas, com encaixes mais específicos, são encontradas e a reatividade é boa nesse sentido. E isso tudo tem a ver com todos os órgãos de sentido, né? A, o respeito, o autorrespeito, respeitação, parte desse princípio, que às vezes no automatismo nós somos levados em ambientes a deixarem dormir essas camadas mais primitivas, e às vezes isso faz com que os impulsos desse ambiente consigam fazer interferências suficientes, né? Na, por exemplo, você só vê a cebola, só essa parte da cebola. Isso aqui você só vê com o exame. Em alguns ambientes, quando você chega e no ambiente você está você não pode, por exemplo, tem regras no ambiente que você não pode utilizar as ferramentas tais. Se você não descobrir outras ferramentas para acordar as camadas mais primitivas e gerar respostas compensatórias, você não vai conseguir pensar o suficiente e às vezes o ambiente vai causar, vai desmanchar, né? Vai operar nessa cebola e vai causar mudanças de estados, né? Mudanças de, como eu diria, razões, né? Há razões alimentares. E essa confusão pode fazer com que o trabalho de restauração depois dessas camadas, né? Esse trabalho de autoatendimento se torna dificultoso. Então, aí pode ser que precise de ajuda para poder restaurar a camada ou acordar as camadas mais íntimas. É como se jogasse ingredientes que criam
dureza assim nas fibras, coisa que a camada mais primitiva não está acostumada. Aí na hora que a camada primitiva lança o que ela está acostumada a lançar, bate aqui, mas não volta do jeito que estava programado, por conta dessa saída e desse encontro com esse material aqui, nesse ambiente. Então, não conseguindo emitir a resposta, a pessoa não consegue acordar as memórias, ter eficiência nessa dinâmica. E aí, essa camada mais primitiva, mais perto do núcleo, fica desacordada, e aí sofre uma variação de mudança, e aí, isso aqui, essa cebolinha aqui, é como se fosse uma célulazinha de um tecido que trabalha em conjunto, né, com várias outras pequeninhas células. E aí, assim como vários termos se difundem através delas, através da eletromagnetização, a ondulação, fenômenos ondulatórios, com essa camada de fibra, essa dificultação, você não consegue ter respostas fisiológicas como teria. E alguns fenômenos acontecem com elas, por exemplo, algumas dessas células podem ficar túrgidas, outras podem perder ou encurtar, tudo isso tem os seus nomes específicos, anabolismo, catabolismo, metástase não, metaplasia. Aí, e o que isso tem a ver com o pecado capital? O pecado capital, né? A gente fala pecado capital, mas não é tão forte assim. E não é, né? Depende da promoção e do promotor. Tem a ver porque tudo está relacionado com o desacordamento dessas camadas mais íntimas, que, que conseguem ter respostas mais específicas e sofrer aperfeiçoamento. E aí, em todo o seu corpo tem essas cebolinhas, mas cada uma tem uma afinidade, tem uma dimensão, tem um propósito, né? Cada um sofre esses fenômenos de aperfeiçoamento, mas com materiais diferentes ou submateriais dos materiais primitivos. Por exemplo, você ingere certo material e depois que você ingere tal material, ele sofre várias reações químicas no corpo e chega para tal cebolinha, né? Com com tal modificação. Essa modificação X faz com que essa cebolinha se alimente com esse X e se torne um X ao quadrado. Essa outra aqui chega com, com X1. E aí a cebolinha que está aqui vai para ela se torna uma cebolinha X ao cubo. E assim subsequentemente. Esse é o trabalho irrigatório que sofre todas as convenções, né? Todas as harmonias que você pode imaginar. Desde o ambiente, né? Da composição das camadas, existe esse acordo, esse desacordamento, essa respiratação que parte da sensibilidade, né? Sensibilidade e tal, os cuidados. E aí, falando dos pecados e dos nomes, eles têm a ver muito com a compreensão de todos esses fenômenos, né? E eles apontam um indício X, né? Uma corda, uma dessas cordas. Então, o cebolar
e dedicados. É, dentro de um contrato, recontratando a contentação de ser atento à competência de arrecadar variações de si nesse reino, arrasa no raso e deixa o fundo para os desviados de sua guarda essencial. É, o que eu quero falar com arrasa no raso? Porque a ponta, a camada mais externa, é a que é a mais visível. Ela é a porta de entrada para os coeficientes que estão fora do ambiente que reside você e sua, a comandação, né? Imagine que todas as células têm isso, mas você, sendo uma célula, você tem isso um grandão. Esse grandão aqui de você são seus centros de controlador, de controle, que pegam os estímulos do ambiente e traduzem. E aqui o que aparece é a ponta, né? Essa ponta. Mas, dependendo do ambiente que você está, existem várias variações, né, de células nesse ambiente. E aí, sempre você vai estar em alguma locação desse ambiente. Se você estiver em uma geometria quadrada, dependendo do tamanho dela, você vai poder ocupar tal local, né? Aí, dependendo das condições, ó, a gente tem um quadrado, mas esse quadrado tem isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então, dentro dessas condições aqui, você não vai poder ficar onde tem essas tramas, né? E aí, fenômenos adver, adversativos podem acontecer. É, e mudar, né? Mudar as configurações dessa predileção. Aroma-se na pétala de se achar flor entre as flores, inventando um cuidado a mais para se cuidar de vista fisicliniqueciada, impressão de ser quimicamente pela fala e sua razão de corte instrutivo. É, aqui o, essa cebolinha é você, né? Ou a pessoa, né? Porque vou explicar. Ninguém nasce soberbo, ninguém nasce com gula. A gente está fazendo a reflexão da soberba. Então, ninguém nasce com soberba. A gente está tentando refletir e criar entendimentos melhores para entender essa administração, esse ponto cognitivo que a pessoa chega, né, a se encontrar. E aí existem os infusivos, né? Infusivos, os aromas, né? Para se o aroma e a busca por diferencial, né, entre as flores, inventando um cuidado a mais para se cuidar de vista, né? Por exemplo, se a pessoa ela quer se aparecer mais do que as outras, ela ou a flor, né? Ela precisa de encontrar um componente, né? Uma vontade que faz com que
esse aroma que ela desperta chame mais atenção para. é, e aí, quando ela faz isso uma vez, e tem uma impressão boa disso, né, de que ela alcançou um objetivo, gerou uma mudança, né, através dessa ser química encantada, ela se conseguiu se ver encantada, né, se acreditar nesse encantamento de produzir esse aroma, ela vai buscar produzir mais aromas. E através de todas as coisas que ela puder fazer. Aí encontra-se pela fala e sua razão de corte instrutivo. Então, às vezes, ela está tentando, mas uma outra flor também está tentando. Ela tenta, com outro instrumento, cortar essa pessoa que está tentando para se sobressair e ter resultados cada vez melhores. De, de se achar, né? É, de, de se achar, né? Nessa sobrevivência, nessa dedicação. E aí ela cria um ritmo, né? Uma pré-pulsão, uma compulsão para essas mudanças de estados que são revelados pela atração que ela gera. É, fermente ao medo de modo operacionante ao extremo vibrar de atacar a todo instante a competência de subir e ser vista na rasa vida da vidalização passagem. Então, imagine-se que a flor ela tem vida, ela tem luz no seu íntimo, dentro da terra. Mas aí ela consegue, dentro dessa luz e desse trabalho íntimo, aqui da terra, sair da terra. E aí ela consegue ter um encadeamento efusivo através dessa ponta e das razões, né, que levaram ela aqui. Ela tem vida aqui. Mas aí aqui mudou o estado dessa vida. E aí ela fala assim, poxa, agora eu sou essa vida, né? Antes eu era essa, mas agora eu sou essa. Mas isso quer dizer que eu deixei de ser essa? Aí ela fica trabalhando essa questão. Ah, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Aí vai crescendo. E aí ela encontra na fertilidade a condição de compor uma certa razão para poder fazer cada vez mais ter mais resultados diferentes com os insumos que lhe chegam, até que ela atinge o seu ápice, né? E consegue aromatizar e tal. E aí, o que isso é perceptível na flor? A gente não entende bem, mas ela tem as suas sensibilidades através das células e tudo. Claro que aqui eu estou fazendo uma dinâmica de analogia, né, usando a flor, mas aqui é o ser humano mesmo. É, e aí, a partir do momento que ela consegue atingir esses estados, ela começa a se reconhecer, né? Ela se reconhecia aqui, agora ela precisa se reconhecer aqui. E aí toda mudança, ela precisa de trabalhar esse reconhecimento da mudança e se encontrar nesse estado. É, então, esses fenômenos de mudanças parecem muito bem com aquele gráfico de mudanças de estados na química, né? A passagem da água para o estado líquido, do estado líquido para o estado sólido, né? E do estado sólido para o estado gasoso e tal. Não, do sólido para o líquido e do líquido para o gasoso.
É, então, muitas das vezes, a recorrência, né, dessas, desses, desses apontamentos são vestigiais e tem motivos. A gente encontra os motivos, né? Mas vamos supor que essa aqui é a camada mais primitiva, essa aqui é a segunda camada, essa aqui é a terceira camada. Todas elas estão ainda na engrenagem dessa sobrevivência. Se cortar essa primeira aqui, se essa primeira dormir, logo as duas elas vão sofrer até dormirem também, caso não recomponham essa daqui. E aí a gente chega numa na preocupação, né? Essa é a preocupação que o pecado expede, o desacordo, né? Enquanto está tudo acordado e tudo trabalhando para entrar em homeostasia, né, em sinergia e tal, tá bem. Agora, quando entra em desacordo, aí complica. Então, se imagine como da terra uma flor ser. E qual é o seu objetivo? Né? Qual seria o objetivo da flor? E o seu? Qual seria o seu objetivo? A fim de acreditar em, um, a fim de acreditar em toda a vida em sua forma mais primitiva, digo, no sentido da camada de composição sentida, manejando os sentidos para ser e se transformar em razão de ser, o reflexo dos sentidos que preconiza para ser íntimida, intímida, íntima, né, com a sobrevivência em aperfeiçoação, qual chamamos vida. Então, existe essa intimidade, né? A, a transformação, e em cada segmento de transformação, a busca pela intimidade, né? Pelo conhecimento, a ampliação, a vestigiação e a ampliação desse conhecimento, dessa mudança que entrou nesse vestígio, né? De praticar relação com a vida. É, então, isso já define para nós um objetivo, o autoconhecimento. E aí, todos os seres vivos, né, todas as células, se, se através de receitas, né, das suas relações com o que eles fazem sobreviver, geram esses impulsos cognitivos, né, dessas atrações, dessas revisitações, e aí vão se aperfeiçoando, geram um objetivo e vivem. Via por um objetivo, compreende-se na mudança a permanência de acreditar nos contos de quem já mudou algum dia ou de quem já viu alguém mudar. Existem momentos que a pessoa muda por uma vontade, algum desejo, algum impulso, né, de uma energia, né, nesse constante retorno. E existem mudanças que são contadas, né, que são buscadas pelo, por alguém ter contado é, que algum dia compreende-se na mudança a permanência de acreditar nos contos de quem já mudou. Alguém foi, mudou, ou já sofreu uma mudança,
e aí vem e fala, olha, eu já fiz isso, já mudei por esse ângulo. Vai por esse caminho que você vai conseguir uma mudança boa. É, ou a pessoa pode ver alguém mudando e desejar mudar também, e aí correr atrás dessa mudança. Existem essas variações de formas de mudança. Sobre o rastro da posição que comprime a vaga de estar ao instante que assemelha buscar os dados do passado para contratar o equilíbrio exato de se permitir caminhar sobre o processo adjetificante de si para com o reino em que reina sendo a partir da instrumentação ambientada. É. Então, como eu falei, todo o rendimento operacional de um ser se baseia na, nos limites que ele pode ser dentro das frequências que nivelam, né, o equilíbrio de poder ser em algum lugar. Então, às vezes, o indivíduo ele tem potencial para ser muito mais, mas dentro de um espaço e de um equilíbrio, ele não pode gerar esse potencial. E aí, esse equilíbrio se traça assim. Então, tá vendo como que é um jogo? Dentro desse ambiente, o jogo e as, as regras são ditadas pelo aporte de equilíbrio, né? O quão equilíbrio fulano que está nesse ambiente pode estar. Então, as regras, muito claramente, são colocadas através das de todas as relações que vêm de fora, forças, né? De fora para dentro e que exercem de dentro para fora, né? E aí, dentro dessa lógica, dessa condição, o ser procura um equilíbrio. E aí, é natural do ser, quando ele encontra esse equilíbrio, não se dá por conta de estar equilibrado. Em um momento ele vai assim, não, eu estou equilibrado. Mas será? Aí, quando ele se vê equilibrado, ele faz a pergunta assim, equilibrado. Parece que eu estou equilibrado. Mas será que eu estou mesmo? Aí ele caminha de novo. Aí, nesse caminhar de novo, ele faz as voltas, 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 e chega aqui de novo. Aí ele chega assim, não, aqui agora parece que eu estou equilibrado. Mas será que eu estou equilibrado mesmo? Aí ele vai de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. É quase que uma mola, pessoal. A vida, ele vai quase que uma mola. Vai voltando, vai voltando, vai voltando. E aí vai fazendo em frequência uma onda, né? Para cada vez que ele faz esse percurso, existe uma forma de fazer. Existe um caminho, um trajeto. Esse caminho define, né? Esse tempo de trajeto, caminho, define muito bem, dentro das circunstâncias, qual a aparência que ele tem quando ele retorna para esse equilíbrio. Equilíbrio, desequilíbrio. E aí ele sai do equilíbrio para o equilíbrio. Mas a forma que ele. O trajeto que ele faz define como ele chega, né? E aí, dentro dessa definição de chegada, para facilitar essa observação, o homem ele confidencializou os pecados e os contrapecados, né, que são os antagonistas dos pecados. E em toda gerência, em toda regra, em toda observação, há milhares de anos, ele consegue, na sua sensibilidade
e nos seus curtos circuitos, vestigiar isso, né? Examinar. E é claro que se a pessoa passa mais de uma vez por esse, ela vai, ela vai gerando mais força para ser esse resultado, né? Chegar com esse resultado. Esse resultado modela a pessoa e ela fica com rastro, né? Artefatos do trajeto para trajar, né? Aí ele acaba trajando esse artefato. E isso vai virando. E essa é a composição das camadas da cebola. Viu como que não é simples? Camada da cebola, camada das células. A externa camada de toda a tensão superficial úmida na mente levanta a sonografia da eletrofrequência impulsionar ganhos que dão ganchos a fim de pegar sempre a vaga de apontar a superfície que influencia o contraste subliminar de um geômetra, no versículo da hipótese coesão entre a apreciação de momento naturalizar a operação de competir-se na luta de permanecer no ganho desse lugar. Então, você permanece vindo por esse trajetório, tanto, né, a sua célula, isso vai arterificando e trajando as mudanças que a cognição, a sua fisiologia, seu instrumento intuitivo de calcular, ou de calcular e trajar esse ritmo, né? Essa frequência, modela você e as suas ambições em vida. Daí porque muitas pessoas conseguem, né, viver sendo cebolas e algumas se transformam em maçãs, outras se transformam em, sei lá. É claro que é analogia. Algumas pessoas conseguem ser profissionais em alguma coisa, outras preferem ser em outras. Isso não quer dizer que elas nasceram para isso, mas elas preferiram, né, ir por esse caminho. E aqui demonstra também como que é mais fácil se algum familiar vai por esse caminho e fulano convive com esse familiar e já passou por esse caminho uma vez com esse familiar, é muito mais fácil desse fulano, né, que passou uma vez com um familiar por esse caminho, voltar a passar por esse caminho. Tá vendo? Essa é a reflexão do pecado, né? Aí a gente vai chegando à soberba mais fundo ainda. Essas são camadas. Eficiência de dominar a Deus sobre a graça que remediamos praticar, seguindo a fila de passar pela vida e seus cumprimentos. Então, toda vez que a gente sai, a gente dá adeus para alguma coisa, a gente está fazendo essa mola. A gente sai por um estado e chega de outro jeito, né? E aí aqui a gente tem o diferencial, né? A pirâmide da mudança, que vai medir qual que foi a mudança, né? Qual que foi é, o que houve, né? Qual que foi o diferencial? Essa equação, tal. É, a palavra para estarmos naturalificando ao gosto de passarmos pela vida, plantando na vida do outro a muda que melhor nos evidenciará de que estivemos lá a assinatura. É a assinatura aqui, ó.
Então, são frases lúdicas, pessoal, mas é para mesmo divergir a passagem de fala direto. Eu não gosto de praticar essa diretriz de reflexão. Então, o que é para estarmos naturalificando ao gosto de passarmos? Então, quando a gente passa mais de uma vez por algum lugar, a gente vai criando um domínio de passagem, vai conseguindo reter mais domínio operacional e vai edificando essa passagem para gerar mais gosto, sabe? E isso é escrever, isso é assinar. Isso também chama plantar. E isso é plantar a vida. Então, mesmo que você passe por um caminho difícil ou um caminho mais fácil, se você assinar, dependendo da forma que você assina e gera essa mudança para a chegada, você pode chegar com o mesmo resultado de alguém que passou por um outro caminho. Mas aí esse resultado é a edificação de você. É o que evidencia você para com o outro. Então, como da mesma forma que a sociedade valoriza um médico, um enfermeiro ou um arquiteto pode ser valorizado da mesma forma. Isso vai depender dessa assinatura, sabe? Da forma como que ele assinou nessa passagem, nesse serviço que ele prestou e tal. A ponta da fogueira sombrada. Então a gente está chegando, então. A contração redemolindo a ilusão de instante advertido em ter, na confluência proposital, um desencontro eterno, até que se convença de que a sombra é distância do sol por propósito de achar-se no equilíbrio de ser irrigado por é, nós somos a todo instante advertidos pelas os resultados ergonométricos, né, de equilíbrio de sermos. E essas irrigações às vezes confundem, né? E nos geram ilusões em alguns instantes. E essas ilusões se somam com as desilusões. Então, às vezes, fica mais difícil com a ilusão do que menos difícil você alcançar, né, o ter que você quer. Porque é essa confluência, né? Existem essa confluência. Em alguns segmentos, ela é proposital, em outros, não. Em outros, vira um desencontro eterno da pessoa para com a sua ida, né? Ah, tem mola, por exemplo, que é assim, ó. Não é mola, né? Em vez de ser mola, né, e tal, ela, né, faz assim, assim. Tem a diversidade dessas observações. E aí, qual que é o equilíbrio dessa da pessoa? Ser uma mola sim, né? Ser uma mola sim, ser uma mola sim, ou ser uma mola sim? Não sei. Quem vai saber é a pessoa que trabalha esses instantes e essas confluências, porque, querendo ou não, ela é a sombra de uma mola, né? O status, né? E é essa soma de instantes, um instante aqui, um instante aqui, um instante aqui, um instante aqui. Qual que é o caminho que ela vai fazer para voltar, né, no equilíbrio? Ela vai fazer esse caminho aqui, aí voltou,
Mas aí se questionou, mas será que eu estou mesmo no equilíbrio? Aí voltou instante, 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 instante. Aí demorou mais, depois demorou. Isso aí a pessoa. Aí depois ela fez assim, isso aí é a linha do tempo, né, da vida da pessoa. Mas, querendo ou não, as mudanças que esses resultados fazem na vida dos indivíduos, na vida que eu falo é na vida celular mesmo, na intimidade do indivíduo, com as transformações que esses pontos lhes causam. Fazem com que eles criem uma receita. E essa receita expõe a predileção deles em uma dentro de uma dentro de um dia, por exemplo. Quais que são as predileções? Quais que são as receitas diárias? E aí isso faz com que a pessoa vai se encontrando e cada vez vai deixando esses pontos mais iguais, né? Mais perto dentro da, da matéria é, da matéria que roga por limites, né? Aí ela vai se limitando para se achar. Isso é um processo natural. Isso a idade também, né? Com a idade e tal. Em, em, em elementariedades de estilos que o Sol compassivalentemente sobrevive. Dos seres que são já sendo e foram até serem o que sempre serão. Essa frase encadeia a lógica que eu acabei de explicar. Essa elementariedade, né, na vida e seus vários elementos de estilos químicos, né, elusivos, e o Sol irrigando-os através da nossa compreensão, nossa visão, compassivalentemente, e nós sobrevivendo a isso, é... aí até que esses limites se perpetuem e as pessoas conseguem ver definições. E aí as definições a gente tem os pecados. Os pecados partem dessas definições para nos conceber limites, né? Dentro de de um padrão gerencial de observação dessas chegadas, dessas, dessas molas, desses precursores. E isso faz com que encurta o tempo de, de vestigiar isso e dentro desses vestígios ocorra mudança, se for necessário, né? É, o, a, a natureza consiga identificar, ou até mesmo os seres, né? Nós estamos cientificamente trabalhando para isso, para mais cedo do que pensa apontar a pessoa e falar assim, ó, você é isso. Se daqui para frente você continuar sendo isso, você vai logo, a propensão de sua vida é X. Agora você pode mudar e a partir dessas mudanças você tem a condição de tornar X ou chegar perto de tornar tal. Todos esses empreendimentos existem e graças aos nossos definidores, nossos apreciadores e nossos valorizadores. Hastes de estar entregando a instalada ação de conectar a ponta que estaciona a banda da frequência que por aí ultrapassa a frente que você logo vai frequentar por conexão de estar presente. É, essa aí também está encadeada, né? Então, essas frequências, né, fazem com que você vibre em um ritmo, né? E esse ritmo se perpetue, né? Se gerem várias camadas em você e reafirmando esse ritmo, essa frequência.
se precisar de fazer uma cirurgia, para a gente vai, nós precisamos o quê? Eliminar essa frequência ou reduzi-lo a fim de utilizar uma outra frequência a fim de acordar as camadas mais íntimas e colocar outros ritmos para elas viverem. Mudanças, né? São mudanças. Mudanças geômetras na geometria, né? Na composição. De ser um perfeccionista, administrar as perfeições que se busca, né? Operando, a competência de exigir ser a transformação que se orquestra saber ser ao envolver-se com a ponta que mira trajetos indicados em se saber envolver com a sensibilidade entre os cálculos de existir e existir ser. Então, a ponta, ela é a resolução desse cálculo. Ela é a deflagração de você frente a uma estimativa, a algum diagnóstico. E às vezes essa ponta, quando a expectativa é alta, quando o percurso é alto, ela muda a trajetória. E essa mudança de trajetória cria vários outros eventos para poderem ser conflituados, né? Por exemplo, aqui a gente tem um termômetro, né? E nesse, né, aqui a gente tem as pontas, né? Ponta, uma ponta aqui, uma ponta aqui, uma ponta aqui. Em cada ponta, cada raia, ela diagnostica uma coisa. Você é X, você é X, você é X. Aí você às vezes quer chegar aqui, sempre quer ser esse. Eu sempre quero ser esse, né? Aí você quer ser esse, sim. Só que aí você é esse, aí aqui no meio aqui você decide parar e mudar o caminho, né? Aí você volta, né? E aí nesse voltar você tem que responder várias coisas. Ah, eu não voltei por causa disso, voltei por causa disso, voltei por causa disso. E aí acaba se encontra aqui. Isso gera uma mudança, conflitua a sensibilidade, né? A, isso são cálculos, né? E, e aí isso remodela o que você pode exigir para existir ser, né? Ah, e aí que está a fogueira, né, assombrada das pontas. Por conta dessas pontas, pessoal, dessas, dessas pontas, é, muita gente já era, né? É, desacredita de si mesmo, de ir longe, porque existem vários fenômenos que dissolvem, né? A pessoa ela não conseguiu na primeira vez, aí na camada celular dela meio que foi implantada uma lesão. E aí, às vezes, a lesão nem é de não ter conseguido. O tecido lá na parte neuronal, né, as cebolinhas lá, que estavam em eletromagnetismo para poder chegar aqui, né?
e tal, e às vezes conseguir isso como se fosse uma rampa de voo. Dava aqui para conseguir chegar aí se elas precisavam chegar aqui. Mas aí, quando chegaram aqui, retornaram. Então, não alcançaram o voo. Ou aqui e tal, dependendo né, da medicação e tal, né? É, e aí lá no, às vezes nem é o não conseguir chegar aqui, né? Porque ela fala assim, ah, vou tentar de novo, então. Às vezes é essa volta aqui, ó. Ele chegou aqui, aí ele voltou, essa volta aqui que conflui, porque às vezes os elementos da volta e por que sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que, danificam, né? Fazem com que as camadas precisam de é como se fossem produtos, né? Que, que na cebola elas tacam cimento na cebola, né? Tacam uma massa dura na cebola, impedem com que a cebola volte a vibrar tranquila, né? As cordas, né? As camadas da cebola vibrem tranquilas. Sempre que elas tentam vibrar, essa parte aqui não vibra, essas aqui vibram. E aí essas não vibram da mesma forma. Então ela fica sofre com isso, né? E aí o sofrimento é mais esse, passagem de corrente na, na, na neurocognição da pessoa. E aí a pessoa que brincava, que sorria ou que corria, né, fazer essas coisas, tá com essa camada aqui por conta disso daqui, né, essas expectativas quebradas, mas não tão por isso, mas é por essa revolta, né? E aí elas são obrigadas a mudar em relação a essa cebola de camada dura. E porque se tivesse na camada, né, a camada normal, as respostas, igual eu falei no começo do vídeo, as intimidades ainda aconteceriam, entendeu? Mas não estão acontecendo. Aí às vezes precisa de um solvente, mas qual célula que é, qual solvente que é, né? Qual o mecanismo que sofreu? Tem muito tempo que sofreu esse mecanismo de endurecer as cebolinhas, né? De dificultar a chegada de eletrocognição ao palavra e tal. É complicado. A perfeita, a perfeita soar mente ao plano de levantar-se. Então, o aperfeiçoamento do plano de levantar-se para a vida. Será que acontece um aperfeiçoamento na sua vida? Aí é que está. A liberdade de aprender-se na alpistilharia, rigidez sagrada por regras de parâmetros para não compreender e assim não pagar nada com a compreensão, peculosas relações com papéis falsos impressionados de valores bicantes de impressões, sem empreendentificações, né? Quanto que vale esse aperfeiçoamento que, que faz com que essas, esses papéis, né, essas speculosas relações com papéis, é, comprimem, né? Comprimem esse ser que já foi e constrói essa camada, até que ponto vale, né? Até que ponto é um aperfeiçoamento? Aí vem a crítica e a reflexão. A triste motora de rivalizar estados de velocímetro para se deslocar com a soberba
de ganhar de um impulso que é admitido somente porque existem competidores para estância, para estância, estancar do foco, vibrar nessa sorte, nessa sortimento de desenvolver-se. É, então, esses estados, né, de mudanças, né, quando compreendidos pelo homem, a partir do momento que ele definiu e ensinou, né, passou adiante, é, de forma sábia, é, algumas instituições criaram mecanismos de impulsionar pessoas a serem, a serem é, a serem assim para ganhar, né? Pra, esses alpistes, como uma competição de milho, né? Aí você joga os milho para galinha, para as galinhas, e aí uma depois de for comer lento e viu que quem comia mais rápido comia mais, começou a tentar comer mais rápido e aí se desregulou toda, né? Na, na sua regulação. E assim é a vida, né? Muitas instituições, né, falam, ó, você só vai ganhar mais se você for mais eficiente. Mas até que até que ponto essa eficiência pode ser aplicada, ou até que ponto é um desaponte para virar soberba, orgulho, né? A competência de exigir completude em regra de avaliação, redemolar para sempre permanecer no estado exaltado de se encontrarem posto demasiadamente abrigado pela ditadura de vestir o vestigiar termômetro em comparado veneno da condicional trajetória associaneira. E aí essa é a porta para a mudança cognitiva que faz com que a pessoa se entenda como alguém em que todas as predileções têm que ter a tem que passar pelo caminho do ganho, né? Para assumir esse personagem na condição. É, ele dentro das regras, se redemolar, né? Pegar a mola dele e, e se redefinir a partir dos parâmetros, né? Que ele, está, né? Ou que ele sempre esteve, para ele, dentro da ocupação, permanecer no estado exaltado de se encontrar, né? De se encontrar. Se a pessoa só se encontra é, no estado da soberba, né? No estado de, de ser melhor, de orgulho, né? De se orgulhar de si, ela vai, mesmo fazendo uma coisa que não é orgulhosa, ela vai criar um monte de frases, um monte de coisas para gerar o orgulho e se encontrar, porque ela só se encontra nesse estado, né? Então, é como se fosse um mecanismo da instituição da pessoa criar, né, a fórmula fisiológica sistêmica de sempre que quando acontecer alguma coisa, o que desponta nela é esse estado de orgulho, né, de soberba e tal. E aí, até que ponto ela vai fazer, né, o sistema autoimune dela, vai fazer ela se exaltar em frente a alguma coisa. E aí a gente chega
psicopatas, nessas pessoas que passam nessas séries de televisão, que elas cometem crimes, mas elas arrumam frases delongadas, né, ou posições de autarquia facial, né? Elas não desmontam, não, elas fazem e se comprimem, né? Porque elas trabalharam esse percurso, criaram um estado de normalidade conforme o tempo foi passando e se compreenderam nelas, né? Isso se compreende nelas. Esse é o estado normal dessa pessoa. Ela plantou e dentro das regras ela trabalha gerenciando, né, a sua autoimunidade para se encontrar nesse estado, né, de orgulho. E aí você vê o que o pecado pode fazer, né? A pessoa ela pode ficar orgulhosa de ter conseguido realizar uma operação bacana, X tal, mas até que bom, a operação positiva, né? Mas até que ponto, né? A operação pode ser chamada de orgulhosa? Aí é que tá, as pessoas soberbas, elas não têm ponto. Para elas, o ponto delas é sempre se orgulhar, sabe? E esse é um problema, né? Que faz com que crie uma certa dificuldade, né? Que crie essa preocupação com pessoas assim. Aí que eu trouxe uma imagem, fala aponta, né? Aponta sobre a razão, é, aponta sobre razão, né? Aponta sobre razão. Então, se você dividir a ponta, qual que é a ponta que o fulano está? Vamos supor que a gente tem aqui uma mesa, e aí ela está sentada em qual ponta, e qual que é a razão dela estar sentada nessa ponta? Então, existem várias perguntas a serem feitas dentro das razões para ser admitido uma ponta. A regra, geralmente, você sentar. Existem regras, né? A regra é sentar na cadeira e tal. Mas e se ela empurrar um pouco para cá? Se ela empurrar um pouco para cá? Você entende é, essa fração? Que é descausada por conta das definições e do valor de estar, né, nessa presença e todas as funções que envolvem, né? Por exemplo, se fulano está aqui, esse fulano enigmatiza fulano de arredar mais para onde fulano está, sabe? Se fulano X está aqui, essa essa aqui faz um movimento mais para cá ou mais para lá. Viu como tem essas questões? Se 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 um fulano tá aqui e esse fulano ele é muito brilhante, todas as cadeiras vão buscar arredar mais para cá, né? Dependendo né, da enigmatização que essa estrela faz, né? E aí tudo isso que eu estou falando acontece demasiadamente. É, essas setas mesmo demonstram as coisas que ficam dentro da mesa.
e, e às vezes elas também fazem as voltas, né? É, e isso consegue evidenciar o orgulho, né? Ou até mesmo a gula que foi falado, né? Isso aponta. E aí, muito fazendo isso, a pessoa acaba acostumando e se tornando normal. Então, esse aqui é um mecanismo de é, definição. É igual a D. Então, a gente consegue definir a partir da ponta, das razões, quem a gente vai ser, né? Quais que são os valores, né? Os respeitos que eu falei no começo, os resfreios, né? É uma ilustração bem básica, mas para refletir mesmo, que a gente tem a mesa a gente trabalha a alimentação trabalha a nossa predileção para as mudanças, né? E a nossa importância, a gente está dando importância para quê? Tudo isso tem uma trajetória, né? O começo, meio e o fim, desde que você senta na mesa até que você levanta. E aí tudo isso é mecanismo de definição, tudo isso merece a importância. E por último, eu trouxe esse slide aqui, íntegro ou desintegro, integro ou desintegro, a arquidimensão das camadas, né? É, das camadas. Tudo isso aqui é composição de camadas. A gente tem uma ornamentação aqui. Existem regras pré-ordenadas. Aqui tem um conjunto de regras. Aqui tem um conjunto de regras. Fora aqui tem um conjunto de regras, né? E para cada escolha aparecem mais regras, né? Se a pessoa escolheu aqui, aí aparecem umas regras aqui. Ah, e aí essas camadas, elas dentro das câmaras, e as frequências observadas, né, absorvidas pelas câmaras, das pessoas que estão na presença ou das suas memórias, né, câmara de memórias, sofrem integração ou desintegração e arcam é, mudanças, né, que podem, dentro de habilidades motoras, fazer gerência na perspectiva da pessoa e a sua mudança. A, a arquétipo de geometria compressionando o ar harmônico da instrução fisiológica até que os circuitos desencadeiem rendimento referencial para, com a controladoria, julgar a partir do arquidimensionamento referido uma ferida, né, uma referida para te ocupar vaga nessa continuidade de se encaixar na geometria desse lugar de faz de conta, até que a conta venha contar com o seu ritmo de acordoar com a vida e sua trajetória redefinida pelas camadas e pelos seus exercimentos, pelos seus motivos de finalidade. Isso tudo vai convergir na sua preferência, na sua transformação.
E aí a soberba, ela é, dentro dessa, dessa construção, né, dessas camadas, ela vai ser sempre a camada, ela vai sempre pensar na camada X que está desapontando, né? Lembra que eu falei assim que, ó, aqui tem quatro elementos, né? Díspares. Mas e a soberba, ela vai estar sempre na ponta do da ponta, apontando o orgulho, né? Por exemplo, se em um lugar, isso vai depender das definições do lugar. Se um lugar preza a etiqueta, pessoas soberbas vão estar disputando, né, vão ser enigmatizadas pelos padrões de etiqueta, padrões. Então, esses padrões vão enigmatizar elas, vão confidencializar pulsos, né? Se uma, vão dirigir essas pessoas, a pessoa soberba, é, se o requisito é a beleza, dentro da razão de padrões, as pessoas soberbas elas vão sempre estar buscando, dentro dos padrões, né, o que geram mais beleza. E assim elas vão caminhar na vida e vão gerar os seus trajetos, as suas frequências de vida. Dentro de um ambiente escolar, as pessoas soberbas elas vão, né, vão fazer a somatória, né, elas calculam a somatória, ó, dentro disso, dentro de todos os padrões resistindo, como eu posso ser o vetor mais alto. Aí elas vão caminhar, né, vão até, até conseguirem o mais possível, né, dentro das condições, né, do tempo, espaço e visualização. Porque isso é como se fosse moeda para eles, né? Moeda para eles se aceitarem e recomporem essa camada, essa sintonia de ver a vida. É, só que, igual eu falei, a cebolinha né, a cebolinha, a célula que está com muita camada, assim, ela na hora de receber impulso, ela perde o coeficiente vibracional por a districional, porque está fixada nessa perpetuidade, né? Ela está fixada nessa, nessa progressão, nessa camada. Ao invés de, né, pode até estar perto, mas um perto que permite a pessoa vibrar, né? Ou até mesmo sair sem nenhuma dificuldade. Agora, se a pessoa se fixa, né, nessa camada, fica difícil. Fica difícil para ela se envolver, né, ou mudar, ou de alguma circunstância ela mudar a trajetória sem nenhum problema, ou vibrar em outras razões, né? A pessoa soberba ela só está por essa razão. Né? E quanto mais ela fica dura, né, nesse sentido da vida, para ela melhor, para ela, né? A ponto de se afastar ou negar outras aptidões. Esse é o cuidado. Esse é o cuidado para com a soberba. Né? Essa é a nosso vídeo esse aqui é o nosso vídeo de reflexão sobre a soberba. E aí eu te vejo no próximo, né? Eu que deixo o meu muito obrigado
por assistir. Não esqueça de deixar o joinha. Não esqueçam de deixar o joinha, isso é importante para o meu canal crescer, e eu me edificar a partir das coisas que eu estou produzindo. É, Muito obrigado por você que assistiu, né? Espero que você consiga refletir alguma coisa, né? E nos vemos no próximo. Um forte abraço para você. Fica com Deus aí. Se quiser deixar algum comentário aí, pode ser que pode acrescentar, vai ser muito bom. Vamos conversar a respeito da soberba, para a gente tentar controlar melhor nossos momentos de soberba. Né? Ninguém está isento. Um abraço, pessoal.